Vem Dom Bosco sonhador, vem conosco caminhar. Vem trazer nos teus sorrisos seu olhar amigo, seu imenso amor. Vem Dom Bosco sonhador. Fala juventude, sejam bem-vindos ao seu podcast Conversas de Pátio, onde seus sonhos podem te levar mais além. Eu sou o Jefinho, falo diretamente aqui do Instituto Assistencial Dom Bosco, em Guarapuava, aqui no Paraná. Estamos aqui com a nossa orientadora pedagógica, Gislaine. Tudo bem, Gi? Tudo bem, e você, Jefinho? Graças a Deus estamos bom, né? Mais um dia aqui. Isso aí. Então, hoje falaremos sobre o Setembro Amarelo, não é, Gi? Isso, exatamente. Então, Gi, uma pergunta que muitas pessoas fazem o que é o Setembro Amarelo? Por que ele foi criado e qual o sentido do amarelo em si? Então, o Setembro Amarelo é um mês que foi criado em alusão à prevenção da vida, né, e à valorização da vida. Ele foi criado nos Estados Unidos, teve início lá nos Estados Unidos, e foi dedicado porque teve um jovem de 17 anos que acabou cometendo suicídio. O nome dele era Mike M, e ele tinha um Mustang, que ele era conhecido, né, pelas habilidades mecânicas que ele tinha, e ele mesmo acabou pintando esse Mustang de amarelo. Até no próprio dia do velório dele, tinha várias faixas e fitas amarelas, porque era a cor preferida dele. Aí os pais, em sua homenagem, né, dedicaram esse mês ao Setembro Amarelo. Caramba! E é muito bom entender o porquê, né? Porque geralmente o pessoal usa, assim, fitinhas, usa a cor amarela em setembro, mas não entende o significado. Exatamente. E quando você entende, você sente, né, o peso, assim, Sim. sabe? Tem toda uma história, né, Sim. por trás do Setembro Amarelo. Tem muitas pessoas que, às vezes, né, utilizam essa cor sem saber o motivo, né? Mas tem todo, né, um enredo que veio. Aqui no Brasil, ele começou em 2015, né? Essa campanha do Setembro Amarelo. Mas ela é uma campanha que é desde 1800 e alguma coisa, não vou lembrar bem a data, né? Mas ela já começou lá nos Estados Unidos há muito tempo atrás. Sim. E qual é a importância de falar abertamente sobre a saúde mental? Que é um tema que... Então, né, tem muitas pessoas ainda que levam esse tema, né, como se fosse um tabu, né? Tem muitas pessoas que têm muita vergonha de falar sobre isso, né? E a gente acredita que falar sobre a saúde mental é tão importante quanto, né, nós cuidarmos da saúde mental é tão importante quanto nós cuidarmos do nosso físico, porque através do nosso emocional, né, tudo é muito ligado. Então, se nós não estivermos com a nossa cabeça bem, né, o nosso corpo também não vai estar bem. E como podemos apoiar alguém que está passando por um momento de crise emocional? Então, às vezes, a pessoa que está no momento de crise ou que ela está passando por essas dificuldades, né? Às vezes ela só precisa de uma escuta, né? Às vezes a gente ouvir sem julgar, né, já é uma grande ajuda. Às vezes nós, como colegas, amigos, família, né, e a gente parar para poder escutar o problema do outro sem reclamar ou sem julgar ou sem falar assim, não, você devia fazer isso, né? Às vezes a pessoa ela não quer um conselho, né? Ela só quer que alguém escute, porque às vezes a pessoa vai guardando tudo aquilo para si, né, e vai enchendo, e que ela precisa, né, colocar para fora, mas ela não quer que ninguém, às vezes o medo dela não falar, ou às vezes ela tá passando por isso, é que ela tenha julgamento sobre aquilo que ela tá sentindo. Às vezes ela acha que aquilo que ela tá sentindo não é importante, né, não é relevante, que as outras pessoas vão achar que é besteira. Então, você parar para ouvir uma pessoa e não julgar ela, né, talvez encaminhar ela, assim, né, que triste que você tá passando por isso, o que você acha da gente procurar um profissional para poder te ajudar, né? Então, eu acredito que seja nesse sentido, você ouvir sem julgar. E já aconteceu comigo, até de ter uma dessas crises, sabe? Muito de ansiedade também. Sim. Eu lembro que eu tava na missa, né? Daí eu tava lá, tipo, rezando, assim, começou a me dar um aperto muito forte no peito, assim, começou a faltar ar, e uma vontade muito forte, né, de chorar também. Daí eu saí da igreja, eu lembro que tava um amigo meu, né, o Mano, e ele foi atrás de mim, tipo, perguntar o que tava acontecendo. Ele deu um apoio, sabe? Eu não sabia o que fazer. Eu queria ficar na mesa, só que eu queria ir pra casa, ele tava muito confuso. Daí ele foi lá e falou, não, vamos pra tua casa, você não tá bem. Ele foi, me acompanhou até em casa, tipo, ele foi um amigo, sabe? E isso é o que todo mundo precisa, quando tá nesses momentos assim. Porque é confuso, né? Exatamente. Quem passa por isso sabe, é um momento confuso. Só que tem que ter um jeito certo pra conversar, né? Exatamente. É isso que você falou. Tem que se mostrar apoio pra pessoa, não julgar, sabe? Isso que você falou é muito importante também. E assim, é interessante você
se você percebe, né, às vezes tem pessoas que estão passando por essas dificuldades e elas não demonstram, né, então às vezes, né, o que eu tô sentindo eu não consigo expressar para as outras pessoas, mas você sempre se colocar pronto, né, para mostrar para o outro que você tá ali, independente da situação que seja, né, você tá ali para poder escutar ela, ou se ela quiser, né, que você ajude ela a procurar uma ajuda qualificada também, né? Então você sempre está ali e fala assim, ó, eu tô aqui, né? Independente do que seja, eu tô aqui junto com você, né? Pode contar comigo para qualquer coisa que seja. Mostrar que a pessoa não tá sozinha, Exatamente. né? É bem importante. E a gente fala, né, de cuidar do próximo, ajudar o próximo, mas como cuidar da própria saúde mental, sabe? E buscar ajuda quando necessário, como faz? Então, assim, né, a gente fala que às vezes nós mesmos achamos que é frescura isso que a gente tá sentindo. A gente acha que o nosso problema não é relevante. A gente acha, né, isso não tem importância, né, o que eu tô sentindo não tem importância, né. Mas a gente também nos atentar que, às vezes, uma coisa que eu gostava muito de fazer, por exemplo, assim, eu não tenho mais vontade de fazer. Eu gostava muito de sair com os meus amigos, eu não tenho mais vontade de sair com os meus amigos. Então, assim, a gente estabelecer um alerta. Não, poxa vida, eu acho que tem alguma coisa errada comigo, né? Então, a gente sempre procurar ter relações saudáveis com os nossos amigos, famílias, né, independente da relação. Manter uma rotina saudável, talvez praticar exercícios físicos, né, uma alimentação saudável e, se necessário, né, procurar uma ajuda qualificada, né, um profissional aí da área psicológica, né, pra gente poder estar nos cuidando também, para que a gente também consiga cuidar do próximo. O autocuidado, né? Exatamente, tipo, o autocuidado. Primeiro cuidar de nós, para assim Exatamente. cuidar do próximo. Exatamente. Então a gente precisa estar bem consigo mesmo, né, para que a gente consiga ajudar o próximo, né, porque às vezes a gente não consegue identificar a dor do outro, porque às vezes a gente também tá sentindo aquela dor, né? Então, às vezes a gente tenta mascarar isso, né? Tanto que a história do jovem, né, do Mike M, ele nunca demonstrou que ele tava mal, nem pra família, nem pros amigos, tanto que quando ele tirou a própria vida, né, ele foi uma surpresa pra todo mundo, porque ele nunca deu nenhum sinal, nem de ansiedade, nem de depressão, nem nada. Então, foi um susto para todo mundo, e tanto que os pais e os amigos, né, os familiares, eles acabaram se sentindo culpados por isso, porque eles não conseguiram identificar, né, no jovem, né, lá no Mike, que ele não estava bem. Então, às vezes, né, a gente nessa correria que é a nossa vida aí, a gente parar um pouco, dar uma desacelerada, né, e a gente procurar assim, poxa vida, será que meu amigo não precisa de ajuda, né? Só o fato de você perguntar para uma pessoa se tá tudo bem, não no sentido, eu vou perguntar para ele no sentido de curiosidade, né? Eu quero saber da sua vida. Mas sim no sentido de assim, você tá bem? Tipo, como que tá? Tá tudo certo? Então, você parar um pouco a tua vida, né? E tentar prestar atenção em alguns pequenos sinais que o pessoal vai dando também. Isso de não demonstrar, né, que... É porque já hoje, lá no Aprendiz, né, a gente tava conversando até com o educador, né, o Newton, e a gente chegou no assunto, né, depressão, essas coisas. E o Newton, ele disse pra gente que a depressão ela é uma doença silenciosa. Então, é muito disso, porque ela vem e tem pessoas que acabam demonstrando, só que também tem pessoas que agem normalmente, só que elas ainda estão com aquilo, sabe, dentro do peito. Então, ainda o meu amigo, né, o Cincão, ele falou, então as pessoas que não demonstram, como a gente pode ajudar elas? E o Newton disse, atenção aos detalhes, porque por mais que não sejam tão visíveis assim, vão ter, sabe? Vão ter sinais que a pessoa não tá muito bem. Pequenas coisas. Então, é muito importante prestar atenção num amigo, num familiar, em você mesmo também. Exatamente. Então, é uma doença silenciosa e tem que ter muito cuidado com isso. Sim, a depressão hoje em dia ela é uma doença que está levando mais pessoas, né, ultimamente. É uma das doenças que mais está tirando pessoas de nós, né, do nosso meio. E como você disse, ela é uma doença silenciosa, né? Então, a gente parar um pouco, desacelerar a nossa vida é muito importante. Porque às vezes a gente tá aí nessa loucura que é o nosso dia a dia, vivendo no automático, né? E às vezes a gente também não percebe que a gente também não está bem, né? Então, a gente dá uma acalmada, né? Procurar se atentar aos sinais, aos pequenos detalhes, né? As coisas que a gente costumava fazer que nos deixavam felizes e que agora já não fazem muito sentido.
Porque assim, né? Às vezes a pessoa culpa muito a pessoa que comete o suicídio, né? Que ela acaba tirando a própria vida. Mas, porque a pessoa foi covarde, porque a pessoa, né, não quis continuar, porque a pessoa não teve força. Mas às vezes a pessoa, ela não quer morrer. Ela só não quer mais sentir aquilo que ela tá sentindo. E muitas vezes, né, o único meio, ou a única saída que a pessoa acha é, infelizmente, tirar a própria vida. Porque ela acredita que, às vezes, não estar mais ali seja a única solução, né, a última solução. Então, a gente tem que prestar muito atenção, porque é uma doença silenciosa e é uma doença. A gente tem que caracterizar como doença, né, isso. Não é só doenças físicas, né, mas a depressão também é uma doença. Então, a gente tem que caracterizar ela que tem tratamento, né, é uma doença que tem cura. Então, a gente tá aí, né, à mercê dessas coisas que vão acontecendo, e a gente tá, né, qualquer pessoa pode ter depressão. Não é, não vamos julgar fulano ali porque ela teve, porque qualquer um pode ter. Sim. E durante a conversa, né, com o educador, ele disse que a pessoa tem essa ambivalência, sabe? Que ela quer partir, só que ao mesmo tempo ela quer viver, sabe? Tem essa... Só que são diversas circunstâncias que levam a pessoa àquilo, sabe? O pessoal pensa que nem você disse, a pessoa foi covarde, a pessoa não teve forças. Só que não entende o que a pessoa tá passando. Cada um sabe o que tá passando em seu interior, sabe? Exatamente. Mas temos que ter cuidado, temos que nos preocupar, temos que ter a empatia. Exatamente. Empatia, né? Se colocar no lugar do outro. Se colocar Exatamente. no lugar do outro. Acredito que tenha sido isso, o nosso capítulo de hoje. E temos que lembrar que no Setembro Amarelo ele é um mês, né, que é dedicado à prevenção e à valorização da vida. Mas a gente tem que nos cuidar e cuidar do outro o ano inteiro, não só no Setembro Amarelo. Exato. Então, Gia, vou pedir para que você tire a frasezinha salesiana. Meu Deus do céu. O amor às coisas terrenas diminui, e muitas vezes até apaga o desejo das coisas do céu. Uma frase poderosa. Profundo. E é com ela mesmo que finalizamos mais um capítulo. Então, não deixem de nos seguir nas redes sociais que estarão aqui embaixo na descrição. Tenham uma boa noite, um bom dia ou uma boa tarde.